Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Lise e esse é o nosso segundo programa Maternidade na Real. Se você perdeu o nosso programa de estreia, corre lá na nossa playlist para assistir. Nós contamos um pouquinho como esse sonho aconteceu, como nasceu o programa e falamos um pouquinho sobre um presente chamado maternidade. Aqui a gente tem um papo gostoso entre mães e você, mãe, participa conosco aí no chat, fala conosco aí, a gente gosta de saber a sua opinião. Hoje estamos aqui eu, Rafa, Elza e a Paty estreando, que não estava conosco no primeiro programa, não é, Paty? Isso mesmo, é muito bom estar aqui com vocês hoje. É uma realização porque nós desejávamos isso ardentemente. E estar aqui hoje é muita felicidade e indescritível. Não tenho nem como explicar isso para vocês. E falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é um assunto atemporal, de relacionamento, mãe, filha, como funciona isso como herança, como é entregue, como isso nos remete à presença de Deus perante Ele, né? Eu acho muito importante e fundamental conversarmos sobre o que vamos falar aqui hoje. É isso mesmo, Paty. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria chamar o nosso quadro Depoimento de Mãe, que hoje está muito especial com a nossa querida Patrícia Young. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 38 anos, eu sou casada com o William há 14 anos e nós temos 2 filhos, o Guilherme e o Felipe. O Guilherme de 10 anos e o Felipe de 8 anos. Eu não nasci numa família de lar cristão, eu não nasci num lar cristão, eu não tive esse privilégio. E quando eu falo de lar cristão, eu digo de mãe e pai que acreditavam no mesmo Deus. Mas eu tive o privilégio de nascer numa família de avós cristãos. Quando eu penso em alguém que de fato influenciou a minha vida, eu sempre penso nos meus avós. Dentro de todo o meu contexto familiar, os meus avós eram os únicos, né, cristãos. Foi o único casal cristão com quem eu convivi dentro do meu ambiente familiar. Eram os meus avós, que eu via indo juntos para a igreja, que eu via compartilhando da mesma fé, acreditando no mesmo Deus. Isso que é tão comum, né, pra gente. Hoje eu que sou casada, tenho filhos que cresceram na igreja, é tão comum os pais irem juntos à igreja, isso faz parte da nossa rotina. Para as pessoas que nasceram num lar cristão, isso também sempre foi algo muito comum, mas algo que para mim não era comum. Não crer no mesmo Deus, os meus pais os meus pais não crerem no mesmo Deus, foi algo que teve consequências bem importantes na vida deles, como marido e mulher. E os meus avós, como eu disse, foram os únicos com quem eu convivi em toda a minha infância, enfim, em todo o meu ambiente familiar, foram os únicos com quem eu convivi que criam no mesmo Deus e que frequentavam juntos uma igreja, que compartilhavam da mesma fé. E isso, sem sombra de dúvidas, influenciou muito a minha vida, porque dentro de um lar desestruturado, aquilo era algo que eu desejava para mim. E hoje, quando eu penso na forma como eu desejo, né, que os meus filhos se lembrem de mim, da forma como eu vou marcar a vida deles, ainda assim a pessoa que me vem como referência é a minha avó. A minha avó, ela é da Igreja Presbiteriana Independente e ela, durante muitos anos, muito tempo da vida dela, ela teve todos os familiares dela, né, todos os filhos, todos os netos afastados da igreja. Então era bem comum a gente chegar na casa dela e encontrá-la sempre orando, sempre de joelho. Era uma mulher que verdadeiramente confiava em Deus. Então, quando a gente chegava e via ela orando, sempre com lágrimas nos olhos, sempre com o olho bem marejado, na época a gente nem entendia muito bem, ou nem entendia. Hoje, mais velha, eu consigo entender que aquilo certamente era ela diante de Deus pedindo, né, para que um dia a família dela tivesse de volta dentro da igreja. Hoje, boa parte
da minha família, né? Boa parte dos filhos e netos dela já voltaram para a igreja. E eu tenho certeza que isso foi resposta de oração dela, né? Eu estar firme na igreja hoje, ter conseguido construir um lar cristão, ter casado com um homem que crê no mesmo Deus que eu também acredito que foi influência da oração dela por mim. E é dessa forma que eu desejo que os meus filhos se lembrem de mim, de uma pessoa que verdadeiramente tinha intimidade com Deus, de uma pessoa que verdadeiramente se colocava diante de Deus, colocava as suas angústias, as suas aflições diante de Deus e esperava, né? A minha avó ainda é viva, ela tem Alzheimer, então hoje ela não se lembra de nada, não se lembra de ninguém, não reconhece ninguém, mas eu tenho certeza que ter boa parte da família dela de volta para a igreja é resposta de oração do Deus que ela cria, do Deus que ela acreditava. E é dessa forma que eu desejo que os meus filhos se lembrem de mim. Lá na frente, quando eu tiver netos, é dessa forma que eu quero que eles se lembrem de mim. De uma pessoa que vivia uma vida de intimidade com Deus e que sabia esperar no tempo de Deus, na certeza de que o tempo dele é o tempo perfeito para todas as coisas. Que Deus me ajude a ser essa lembrança no coração dos meus filhos daqui a alguns anos. Até mais. Que emocionante o que a Paty falou, né? Que real, como ela falou bonito, mexeu muito com a gente. E sobre esse tema de hoje, que a Paty já deu um spoiler, falando na linguagem jovem de hoje, né? Ela falou um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar sobre herança, graça e perdão. Um tema muito importante e atual. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você tem filhos? Você já é mãe? Você já parou para pensar que toda mulher pode não ser mãe, mas ela tem uma mãe? Como é que será que é esse relacionamento? Como é que isso funciona na sua vida? A pesquisadora Deborah Tannen, eu acho que é assim que pronuncia, no ano de 2006 fez uma pesquisa durante um tempo e lançou um livro. Nesse livro ela falava um pouquinho sobre os relacionamentos e as problemáticas desse relacionamento entre mãe e filha. E o mais interessante é que os dois pontos que chamaram mais a minha atenção e a dela também foram os seguintes. Ambas tentam se achar incansavelmente uma na outra. E como as filhas crescem observando o modelo da mãe e elas querem ou copiar ou deixar de fazer aquilo que a mãe fez. Como é isso para você, Elza? Assim de cara, né? Conversando com você, Elza. Ótimo. Olha, Elise, eu acho assim que essa questão do relacionamento de filhas com mãe é muito íntimo. Eu sempre gosto de pensar que é um dos relacionamentos mais íntimos entre mulheres, entre mães e filhas. E é diferente do filho, porque a filha tem a chance de se tornar mãe um dia. Então, isso que você falou é muito sentimento. Então, eu gosto muito de olhar para a herança familiar, aquilo que a gente traz das nossas mães, como uma metáfora da gente no nosso lugar dentro de um veículo. Então, quando se nasce, vai para a cadeirinha de bebê, depois para o banco traseiro, depois do passageiro e um dia na cadeira do motorista, né? E aquela sensação que você vai pôr a mão na direção e pôr o pé no acelerador e você vai ser atraído de uma maneira mágica para o lugar que você quer ir. Eu vejo a maternidade com esse aspecto, aplicando essa metáfora. A menina nasce, o que a gente ganha? Boneca, né? E brinca de casinha. E aí ela vai tendo essa sensação que um dia, né, ela vai ter o bebê no colo dela. E acontece exatamente quando a gente vai dirigir. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, eu imaginava que era pôr a mão na direção e ir. E, lógico, tem várias outras coisas que você tem que dominar para ser uma boa motorista. Sim. Mas uma que chamou muito a minha atenção foi o retrovisor. Porque para eu ir para frente, eu tinha que olhar para trás, né, para me ver ali.
E a maternidade faz isso com a gente. Quando a gente põe a mão no bebê, né, que você agora você quer avançar com aquele bebê, de repente você tem um retrovisor na frente, que é a herança familiar. Né? E sempre quando você olha no retrovisor, você vai ver muita coisa. Você pode ver 2 caminhos, pelo menos, né? Um caminho que te inspire, né? Que te faça, que te dê ânimo, e você pode ver uma experiência que você teve que te cause desânimo. A questão de você ter uma experiência que te dê ânimo. Então, você teve a maternidade da sua mãe, você foi amada, você foi cuidada, teve parceria, né? Ou você vai ter desânimo. Talvez você tenha uma experiência com a sua mãe de falta de atenção, falta de companheirismo, abandono, abuso. E eu acho lindo, porque a maternidade ela é uma oportunidade, eu diria. Porque se você tem lembranças positivas, quando você tem seu filho, você vai perceber o quanto de cuidado você recebeu. Né? Porque eu tinha a sensação que eu tinha nascido com 10 anos. Nossa, né? A gente tem que cuidar tudo assim, é esse tempo todo, é tudo isso, né? Não passa nunca, né? Porque o filho, não estou falando só do filho pequeno, né? Você sempre está preocupado com um filho, né? E a questão de você demonstrar gratidão para sua mãe de maneira intencional. Porque quem tem um bom relacionamento com mãe já é grata naturalmente, mas você ter a consciência, né, de quanto você foi cuidado. No caso de você não ter tido uma boa herança familiar, é uma graça extra que você vai precisar de Deus. Porque é uma oportunidade de você refazer o seu relacionamento, não mais da sua mãe para com você, mas agora da filha para com a mãe, porque a filha se tornou mãe, né? Então vai precisar de uma graça extra, porque vai precisar de perdão, né? De perdão, porque eu gosto também de lembrar que mesmo quando a gente casa, mesmo quando a gente se torna mãe, o 5º mandamento, lá de Êxodo 20:12, né? Honrai pai e mãe, ele não se anula com a nossa maternidade. Sim. Né? E assim, se a gente precisa honrar, se a gente precisa honrar pai e mãe, nós estamos falando aqui no caso da mãe em específico, no caso da maternidade, né? A gente vai honrar não pelos méritos dela, mas pela posição que Deus deu para a mãe, né? Então, eu gosto de pensar que a maternidade, e eu não sei, parece que acontece isso com a gente, né? Quando a gente tem filho, parece que você começa a pensar como foi a maternidade da sua mãe com você. E, gente, olha, se Deus fala que os pais, né, as mães precisam ser honradas, então há necessidade de perdão, porque a nossa maternidade, nem a das nossas mães, foram perfeitas e nem as nossas serão, né? Então é bom a gente ter esse entendimento. E assim, eu acho muito bonito a oportunidade que o Evangelho nos dá. Para nós, aquela frase assim, tal mãe, tal filha, ela não é válida, né? Não funciona desse jeito, porque olha o que Salmo 27:10 fala. Porque se meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, a maternidade, na dependência de Deus, você tem a possibilidade de caminhar com leveza, livre, né? Se você houve um relacionamento legal, então você é mais grata ainda. Se não houve, você entra com perdão. Né? Então, é essa a ideia. O relacionamento de mãe e filha sempre vai ser íntimo, sempre vai ser próximo. Né? Rafinha, me deu uma curiosidade aqui. Como foi para você esse relacionamento? Esse tema fala muito comigo, assim, pela minha própria experiência. E a relação é muito próxima mesmo, né? Da mãe e da filha. Eu sou mãe de menino e menina, não sei se foi assim com a Paty, com a Elza também, que são mães de menino e menina. O meu primeiro foi um menino, e quando eu descobri que eu ia ser mãe de uma menina, foi totalmente diferente o meu sentimento,
Não porque eu queria, menina, não sob esse aspecto, mas pelo aspecto de eu fiz esse olhar no retrovisor, né? E eu acho que não tem como você ser mãe sem olhar para esse retrovisor, nesse retrovisor. Essa metáfora é muito boa, porque independente de que passado esteja nesse retrovisor, a gente vai voltar lá, né? E essa relação tão próxima entre a mãe e a filha, ainda que não seja dessa maneira, que a relação não seja próxima como a gente gostaria que fosse ou como é o padrão, a gente convive um pouco com aquela pergunta de por que não foi, né? Por que não está sendo tão próxima? E é uma relação tão próxima que às vezes acaba se confundindo, né? A mãe se compensa na filha, a filha se compensa na mãe. Uma mãe sempre quer que a filha melhore, né? Que ela melhore a aparência, que ela melhore o comportamento, que ela tome decisões mais acertadas, melhore. E a filha, por outro lado, ela quer, ou ela se acha perfeita, né? Ou ela quer ser perfeita. Então, quando a mãe vem desse lugar que para ela é um lugar de cuidado, de zelo, de fazer um comentário, de dar um conselho, a filha que está na outra posição ali de querer atingir uma perfeição, ela recebe aquilo como uma crítica, né? E aí começam essas arestas. Eu acho que aí começam os conflitos, né, Paty? E os conflitos, eles existem porque alguma coisa está dando errado. E se você trocar o algo por há pecado, então eles estão acontecendo porque há pecado. Sim. E vai dar errado mesmo. Não vai acontecer de acordo com o que nós esperávamos. O problema é que nós geramos expectativas muito grandes em pessoas. E pessoas nunca vão ser aquilo que nós acharíamos que elas seriam. Elas não são perfeitas. E aqui entra a importância de nós nos apoiarmos em quem nunca vai errar, que é o próprio Deus. Nele nós podemos, sim, gerar expectativas e nunca seremos frustrados, com certeza. Realmente, né? Mas nos conflitos, principalmente mãe e filha, o que existe hoje e que está muito em moda, eles usaram o termo de pais ou mães tóxicas, que fazem mal para aquela criança, que ela vai crescer com calos de emocionais, que talvez nunca se curem ou sejam removidos, mas nós sabemos que mediante a graça, mediante a solicitação para que haja o perdão e que o perdão seja entregue, pedido para a pessoa, esses calos são removidos de maneira simples, de maneira que como Deus ensina, né? E também existe também o termo utilizado hoje que é a mãe narcisista, que é aquilo que a Rafa falou, a mãe espera muito da filha, às vezes a filha não chega ao ponto que a mãe deseja que ela chegue, gera frustração, a menina vai crescer frustrada, se não houver um auxílio por trás de um profissional sustentando a criança, vai ser assim pelo resto da vida, gerando transtornos. Ela vai ser morta por dentro e vai ser automaticamente explícito isso no decorrer da vida dela. E isso não faz bem. Por isso que o perdão, a necessidade de Cristo, sendo o centro. Se nós pararmos para pensar, as mães são pessoas muito importantes. Deus nos fez muito importantes. Deus te fez muito importante. Nós geramos vidas, nós somos as guardiãs das vidas. E quando nós pensamos no filho que nasce, que nós temos que cuidar, depois nós temos que educar, depois nós temos que treinar. Eu ainda não estou lá no treinamento, eu estou educando, tá? Calma, uma coisa é mais na adolescência. Mas é uma coisa muito profunda e muito... é divino, é alguma coisa que se nós olharmos com o olhar de Deus que Ele tem para nós, essas coisas não acontecem. E nunca é tarde para voltarmos para esse olhar. Né? Verdade. E aí, essa mãe, essa filha que vem desse relacionamento que não está dentro dos padrões normais que a gente diria que são relacionamentos abusivos, tóxicos, como a Paty colocou aqui, se torna uma mãe. E esse relacionamento,
E agora? Como é que fica? Porque agora o tema das conversas não é mais a mãe e a filha. O tema da conversa mudou. O tema da conversa é o filho da filha, que agora é a mãe, não é? Isso fica tão complicado, não é, Rafa? Eu vivi algo parecido, não nessa questão tóxica, né? Mas eu me vejo muito nesse tema, porque os meus pais se separaram ainda quando eu era adolescente, né? E meu relacionamento com a minha mãe foi arranhado em função disso. A minha mãe foi morar numa outra cidade, então geograficamente a gente ficou distante, eu fiquei morando com meu pai. E arranhou o relacionamento. Isso durante muito tempo gerou uma mágoa em mim, ficou uma mágoa mesmo. Fez falta a figura, né? Fez falta em todo esse sentido. O que a Paty falou, né, do papel da mãe, ela tem um peso importante, né? Eu tinha 16 anos, então em várias situações, aquilo ainda que eu estivesse sendo cuidada, né, fica aquele lugar que deveria ser preenchido. E durante muito tempo não foi tranquilo para mim, sabe? Eu não conseguia. Agora eu estou falando numa boa, mas não era um assunto que eu conseguia falar numa boa. Facilmente, eu nem conseguia falar desse tema. E é bonito de ver, porque o que eu me questionava era por que comigo foi assim, né? Porque meus pais já tinham se separado, já é uma situação difícil, independente das razões. Além da separação, eu ainda tinha, o convívio com a minha mãe tinha sido, né, distanciado. Por que foi tão complicado na minha vez? E eu ficava com essa pergunta, mas é bonito ver, olhando no retrovisor, né? É bonito ver o agir de Deus nisso tudo, porque aos poucos, ao longo de anos, assim, eu fui saindo desse lugar de por que comigo, para o entendimento de Deus quis assim, né? Ele que tem o enredo da minha história, ele quis que fosse dessa maneira, ele escolheu que fosse dessa maneira, e eu vejo a maternidade com um papel fundamental para eu ter restaurado e entendido isso. Porque quando o meu primogênito nasceu, quando eu estava naquelas madrugadas em claro, toda aquela dedicação, eu me remeti, eu falei, gente, mas a minha mãe também fez tudo isso aqui. Ela também teve noites em claro, ela também, exato, mãe, ela né, também teve todas as privações que eu estou tendo. Ela foi mãe com uma dedicação integral enquanto casada com meu pai. E aí eu saí de um lugar de indiferença para um lugar de compreensão, de acolhimento, porque ela tinha passado por todas aquelas privações que eu estava passando, e muito mais jovem que eu. Minha mãe me teve com 20 anos. Eu, com 20 anos, mal estava quando a minha mochila da faculdade, que dirá de um bebê. Então, eu saí desse lugar de por que comigo, e eu vejo que a maternidade foi um instrumento de Deus para eu sair daquele lugar para entender a minha mãe, para olhar com empatia a história dela como mãe. Até porque quem veio me ajudar a cuidar do meu filho? Ela. Foi ela que veio antes dele nascer, que eu tive que ficar de repouso, então ela veio antes, cuidou de mim como filha, né? Eu ainda não era mãe de um bebê ainda dentro da barriga, então eu tive que ficar em repouso, então eu só ficava sentada no sofá, deitada. Então ela fez todo o cuidado de uma mãe com uma filha, e depois que o meu filho nasceu também, eu cuidava do bebê e ela cuidava de mim, né? Então é bonito ver Deus agindo ao longo da história, né? Eu contei resumindo, mas foram, sei lá, uns 15 anos, né, em todo esse tempo. Nossa, Rafinha, que coisa mais linda essa história, né? Muito boa. Essa questão exemplo do do tema é real, né? É real. É muito real, né? E é isso que eu gosto de pensar, né? Uma maternidade aos pés de Cristo traz esse renovo, essa transformação. Você não fica presa no que foi, né? Porque uma maternidade sem a dependência de Cristo, ela tira a nossa gratidão. E quando você vai, tirando essa gratidão, você vai começando a ficar com o coração dividido. Sendo que uma maternidade junto com Cristo, na dependência de Cristo, olha o que Deuteronômio 31, 8 e 9 falam. Ó, vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos. Quer dizer, agora na maternidade, você vai, que estava meio desajustado com a sua mãe, você vai obedecer de novo. E olha que lindo o que Deus continua fazendo, ó, no versículo 9. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem e os filhos do seu ventre. É muito bonito essa história da maternidade com Deus,
porque aí brota a gratidão. Você lembrou, né, de tudo que a sua mãe Exato. fez. E a gente lembra, né? É incrível como Sim. lembra, né? Aflora, Você né? nem A quer memória lembrar, mas volta. lembra, né? Lembra de tudo. É tudo. É fantástico. E aí, uma maternidade sem essa dependência de Deus, você começa a se tornar ingrato, seu coração começa a ficar dividido. Como? A gente sabe, com a comparação. Você começa a comparar a sua maternidade com a das outras mulheres. E a primeira que a gente compara terrível. é com a da mãe. Claro. Né? Às vezes você pode pensar assim, nossa, eu tive tão pouco, né, no maternar da minha mãe comigo, e eu sou uma mãe tão excelente, uma mãe tão dedicada. Começa a se colocar no pedestal. Exatamente, orgulho. Você vai ficando tão assim contente com a sua maternidade que você vai se inchando. E daí o passo seguinte é você se tornar soberba. Aí a sua maternidade é melhor do que a das outras, principalmente a da sua às vezes. E tem um outro lado disso também. Você olha e fala, nossa, minha mãe me cuidou tão bem, foi tudo tão lindo, e eu não sou suficiente, eu não consigo fazer de uma maneira, parece que o que eu faço não é bom o suficiente. E aí você começa a ter dó de você mesma, você começa a se encher de culpa. Né? Então, são esses dois caminhos. Quanta culpa vem com a E maternidade. quanta Quanta culpa. Não precisa procurar, ela já vem. É imediato ali, ó. Sabe? Como um bônus, parece, não é? Isso. E também porque a gente confunde um pouco, né? Assim, a gente compara e de vez de se inspirar, né? Porque a gente conversa muito, a gente olha a maternidade das amigas, né? Da nossa mãe. Ok que você olha e fala, isso eu quero copiar, isso eu quero evitar. Mas esse é o ponto. A maternidade, quem nos fez? Lembra, Rafinha, que você falou no outro programa, que Deus fez você especificamente para ser mãe dos seus filhos? Exato. A melhor mãe. A melhor mãe. A única e melhor mãe dos seus filhos. Então, veja bem, quem nos faz mãe? Deus. Então, a referência da minha maternidade, da nossa maternidade, da sua maternidade, não é as pessoas em que você se inspira. Certo? A sua referência é o modelo bíblico, é o padrão de Deus para a maternidade. E qual é o padrão de Deus para a maternidade? E na real, né, gente? Na real, a gente parece nossos filhos. Porque a gente quer o do melhor. O controle é nosso, não é de Deus. Jamais, né? Porque nós temos... É humano controlar as coisas para que elas aconteçam do jeito que a gente quer. Sim. Nós pensamos que nós vamos pegar os nossos filhos e vamos moldá-lo de uma forma que o resultado final vai ser exatamente aquele que eu pensei, sonhei, planejei, estou fazendo e vai acontecer. Automaticamente, nós vamos nos distanciando do que Deus tem para nós. Porque a Bíblia, que é o nosso manual da vida, né, é específico, ele é claro dizendo, olha, pais, não ireis os vossos filhos. Filhas, filhos, obedeçam seus pais. É claro lá. E nós vamos nos distanciando, vamos entrando numa bolha, isso vai gerando vai ficando automático nas nossas vidas. E quando nós percebemos, porque o Espírito Santo fala. E é fantástico quando ele fala e você reconhece o erro. E lá em Romanos 7,19, é claro quando diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, gente... Está ali pertinho. Ele sai assim. Sai quando você vai tentar pegar de volta. Já foi. Já foi. E tentar prestar atenção, monitorar, não é fácil, não é fácil. Mas viver debaixo da graça, do sustento do Senhor, é o que vai fazer toda a diferença, de não fugir plenamente desse padrão. Mas, Paty, isso que eu penso, se a gente tem consciência que a gente precisa da graça. Exato. Ou você acha que você vai lá no Google, você já olha o que você precisa, que você sabe o suficiente, né? E veja bem, essa é a questão, mãe, você precisa da graça de Deus. Totalmente. Mas o que é graça? É esse favor imerecido, essa presença bendita que te fez mãe, que te sustenta e que possibilita que você, na sua maternidade,
tenha ações que vislumbre o amor de Deus na vida do seu filho. Ela atrás, quando eu me lembro quando a mais velha nasceu, né? Aí virei mãe. Agora sou mãe, carimbado, testificado. Eu lembro que eu ficava atrás de muitas coisas, muita autoajuda, Google, como a Elza falou. E eu lembro que eu levei a Sofia, a pediatra, doutora Silvia. Um abraço, faz muita falta, viu? Um beijo, doutora Silvia. Todo especial. E ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quanto mais eu puder falar para as mães, eu vou falar. Ela falou assim, olha, para de ler livro, para de pesquisar no Google e leia a sua filha. Porque quando você olhar para ela, você vai saber o que você tem que fazer. E doutora Silvia, graças a Deus, conhece a palavra, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que usou ela naquele momento. Eu estava muito aflita e aquilo foi um divisor de águas. Porque a gente quer ser super mãe, né? A gente quer ter aquele super poder para transformar a vida do nosso filho, né? Para fazer aquela transformação de dentro para fora. Nós não temos esse poder. E a poder. gente esquece que a gente não faz isso. Exatamente. A gente esquece que quem faz isso é Deus, que a gente precisa estar vulnerável na mão dele, a gente precisa largar a autossuficiência, largar a perfeição, o orgulho, a gente precisa, na verdade, se humilhar diante de Deus, ajoelhar ali diante do Pai e falar, Exato. eu não sou nada, eu não consigo, né? Quantas vezes e quantas noites, né, a gente se ajoelha como mãe e fala, eu não sei mais o que fazer. Exato. Né? E graças a Deus, porque a gente pode ajoelhar ali e pedir para Ele fazer, né? Porque é impossível, né, humanamente falando, a gente tentar ter o controle, né? Quando você pensa que você tem o controle, né? Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Falei no programa passado, né? Da bola de cristal. Quem não é, Liz? Todo mundo acho que tem um pouquinho E aí, gente, como que fica isso, né? A gente precisa realmente ter uma intimidade para poder ajoelhar e às vezes nem falar nada, porque Ele já leu o nosso coração. A gente tem que ter uma vida de intimidade com Cristo, estar pertinho dele, porque é Ele que sabe e é Ele que vai transformar o coração dos nossos filhos. Liz, e assim, a gente quando tem um bebê, né, e dá luz ao bebê, a gente não entende que a gente não gerou a vida, a gente gestou a vida, né, que Ele é o Criador da vida. Exatamente. E Lise, quando você fala essa frase aqui, ó, há um lugar maravilhoso para a graça de Deus na maternidade. Maravilhoso. O meu coração assim, se enche, né, de alegria de ver isso. Mas é assim, nós precisamos admitir que a maternidade não é a nossa história. Que mesmo na maternidade, que é um pedaço tão lindo da nossa vida, né? Um grande pedaço, graças a Deus, né? Ainda é a história de Deus contada na nossa vida. Então a gente precisa confessar para Deus que a gente não consegue. Ter um amor incansável, um amor assim constante, gente. Eu já estou na fase dos netos, né? Meus filhos hoje são famílias, né? Os dois são casados. Hoje você é mãe com açúcar. Isso, mas assim, é constante, né? O filho é para o tempo todo que houver vida entre a mãe e os filhos, enfim. Eu acho que esse versículo sempre se aplicou muito bem, assim, para mim na maternidade. Ó, João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. O dia que eu entendi que nada era nada, É nada. você entendeu? Que eu não conseguia fazer nada sem Deus, né? Mesmo eu tendo gestado aquela criança, eu não gerei, né? Enfim, a graça de Deus é a única coisa, né? A única coisa que molda a nossa maternidade. Porque os sentimentos, por momentos, eu lembro, né? Não só quando os filhos eram pequenos, cada fase de filho, né? Cada momento do filho, parece que você tem situações que você se sente inadequada, tem situações que você se sente assim não apropriada. Você sentiu muito isso com seus filhos, Elza? Ai, gente, eu sou cheia de sentir as coisas, então
Eu sinto. Eu sou a Maria sentida, assim, né? Então, mas assim, chorava, né? A hora que você vai chorar, porque os seus sentimentos te confundem, muitas tarefas você fica desanimada. E aí você descobre que as culpas de mãe não podem esmagar você, porque Cristo já foi esmagado na Gente, é cruz. fantástico. É libertador, não é? Essa é a frase, Tira o libertador. peso de Peso. cima. É Jesus a esperança, na maternidade também. Nele, em Jesus, a misericórdia para todas as fases da maternidade. E é sempre essa necessidade de Jesus que nós temos na maternidade. Ele é a resposta para as suas dúvidas, mãe. Não é isso, gente? E quando a gente, né, se torna mãe, a gente vai para essa comparação, mesmo com uma mãe que pode ter sido ausente, né, que se possa ter tido um relacionamento muito deturpado, enfim, a gente se compara, se o protagonismo da nossa maternidade não for dado por Deus mesmo, Ele, né, Jesus ser protagonista ali do que a gente está fazendo, vai ser muito difícil a gente lidar ou com uma herança que não foi boa, ou com uma herança que foi tão maravilhosa que você fica com esse sentimento de sonho inadequada, né? É muito do que a gente, às vezes, vê com os nossos filhos. Tem que mudar, para mudar ali o coração, né? Tem que vir de Jesus mesmo, essa esperança e descansar nessa de que sem Ele eu não vou poder fazer nada, eu não vou seguir adiante, independente de quem seja a minha base, né, de comparação, independente de como tenha sido esse passado. E é isso mesmo, né, Rafa? Porque a gente pode até tentar mudar o comportamento, mas o coração a gente não tem acesso. Exato. Então, vale a pena a gente lembrar que a gente foi chamada, a gente não é agente da mudança dos nossos filhos. A gente é apenas uma ferramenta apropriada, exclusiva, né, equipada da graça de Deus para trabalhar na vida do nosso filho. Só que ferramenta, ela não escolhe onde e quando ser usada. Não. Né? Quando você disponibiliza a sua maternidade aos pés de Jesus, aí a sua maternidade se torna uma ferramenta útil na mão do Redentor. E é ela que faz essa mudança. Então, essa mãe que vive a maternidade aos pés de Jesus é uma mãe que ela depende de Deus para criar seus filhos, mas pelo fato dela depender, ela espera, mas ela espera crendo que Cristo vai suprir cada uma dessas necessidades. E aí me vem a lembrança o Salmo 63:3, que fala que a tua graça é melhor que a vida. Se a graça é melhor que a vida, então a maternidade pode ser vivida na graça do Senhor. Né? Isso mesmo. E falar de relacionamento, seja qualquer que for, é muito complicado, é profundo, você começa a desenterrar coisas e feridas começam a ser abertas, isso é complicado. Então, se nós pensarmos na figura do próprio Jesus, que veio ao mundo como homem, sentiu, sofreu, ele é uma das pessoas mais apropriadas para nós colocarmos no tema relacionamento. Porque Jesus veio, se relacionou com todo tipo de gente. Então, ele tinha que ser muito paciente, ele tinha que ouvir pessoas de com várias versões e com vários tipos e estilos de vida. Então, ele foi muito relacional. Se nós pensarmos na figura de Jesus para como mães, para com o relacionamento das filhas ou dos filhos, a chave de tudo isso vai ser encontrada no amor que está em 1 Coríntios, que ele tudo suporta, ele tudo crê, ele espera, ele sofre, ele vai até o fim. E qual a mãe que não demonstra amor até o fim? Né? São raras as mães que eu vejo que ama ao ponto de ir até o fim, até o último. Ninguém mais acredita. Mas ela está ali firme. Ela acredita, firme e forte. E usar essa experiência de Jesus como um exemplo para que nós sejamos usados como ferramenta que a graça chegue aos filhos. E para que essa herança seja passada de uma forma tão positiva
que os próximos e os próximos e os próximos sejam canal dessa graça, dessa experiência, do testemunho de Cristo na vida deles, né? Do que pode fazer e que é sobrenatural. Não deixar o ciclo vicioso dos erros, do não tolerar, da exigência, do sufocar, que é tão... deprimir uma pessoa é muito triste, E glória né? a Deus por isso, né? Exatamente. Porque a gente tem o exemplo de Cristo, porque a gente pode se inspirar nele. E eu queria te falar uma coisa, você já é mãe, é ele quem vai te capacitar, não é? E quando a gente pensa um pouco nisso, a gente volta à questão do coração, né? Que se eu tiver o meu coração modificado, né? Se eu tiver ali firme no relacionamento, eu vou ter consciência do que agrada e o que não agrada a Deus, né? E o que a gente conversou isso um pouco no nosso programa anterior. Que legado, que herança eu estou querendo deixar para os meus filhos, né? Da mãe, que é agente de paz, que tem um relacionamento com Deus, ou a mãe que fica murmurando e reclamando, porque comigo foi dessa maneira, né? Ouvindo vocês duas falarem agora, me veio um pensamento das gerações e gerações, que a gente possa ser essa mãe que vai contribuir para quando os nossos filhos olharem no retrovisor, vejam a graça de Deus. Exatamente. A tempo e a fora de tempo, né? E a dúvida que fica, né? Como a gente faz isso, né? Como é que a gente pode ser esse agente? Lá em Romanos, eu queria ler aqui, 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então, tenham essa vida de intimidade com Cristo, porque é ele que vai transformar o coração dos nossos filhos, porque quando a gente tem essa intimidade, a gente entende o que ele tem para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, somente através dele. E pegando um pouco disso que você falou, Liz, eu vejo que com a minha experiência, esse agir de Deus, né, na nossa história, na nossa vida, eu vi que a minha experiência com a separação dos meus pais, pela graça, né, de Deus e pelo relacionamento e pelo que Ele foi trabalhando em mim ao longo desse tempo, ela não se tornou uma amargura para mim, né? É um fato triste, mas não se tornou uma amargura. Eu peguei esse exemplo e falei, eu não quero isso para mim, para minha família. Então, eu sei o quanto isso respinga nos filhos, né? O quanto isso traz essa consequência. Então, eu peguei essa parte da minha história e por Deus, isso fez com que fosse um exemplo para que eu me dedicasse ao meu casamento, ao meu marido e focasse ali, tivesse como foco a minha família. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Como essa nossa conversa aqui me trouxe tanta esperança. Eu espero que tenha trazido esperança para você aí também. E agora eu queria falar de um dos nossos quadros mais lindos aqui do programa. Ele se chama Alô Vovó. Ele é inspirado e baseado em Tito 2. Mulheres sábias que vão trazer esperança para a nossa vida, para aquele dia que a gente está afogado, a gente olhar e saber que tem alguém que já passou por isso e pode nos ajudar. Então eu queria chamar o vídeo da nossa querida Elizabeth Coelho. Roda o vídeo. Olá, meu nome é Elizabeth Paula Coelho, tenho 71 anos, fui casada com Edson da Silva Coelho. Tive 2 filhos, o Marcos e o Juliano. E aos 28 anos, fiquei viúva com 2 filhos pequenos para criar. Aí eu tive que aprender muitas coisas. Tive que aprender a estar na presença de Deus, de joelho, orando pelos filhos. Para que fossem homens honestos, trabalhadores, e que a melhor coisa é estar na presença de Deus. E aí, cresceram, casaram-se, e aí me tornei avó. A avó é a coisa mais incrível que existe. A avó tem que dar amor,
tem que ter responsabilidade e também ser, às vezes, rígida, né? Tem que ensinar os filhos a respeitar, a ser honesto, os netos, né? Gosto muito quando meus netos vão em casa. Na casa da vovó tem de tudo. Na casa da vovó tem bolo, na casa da vovó tem pão de queijo. Então, na casa da vovó é o lugar que os netos gostam de estar. Gosto quando vão para o meu quarto, pula na cama e pede para mim: vovó, conta alguma coisa para a gente do vovô, conta alguma coisa da sua vida para nós. Então, ser avó é um momento mágico. E quando eu fico super feliz, quando a pequenininha corre no meu quarto e fala assim: vovó, me faz as perguntas da Bíblia? Aí ela começa a responder e é impressionante como aprende. Também as outras, quando pede oração, eu gosto muito, porque confia que a vovó vai orar e as coisas vão dar certo. Então, o que eu quero passar para os meus netos é isso. Em primeiro lugar, estar na presença de Deus, de joelho, pedindo a Deus a direção, que sejam honestos, que sejam bem-sucedidos, mas dentro da palavra de Deus. É isso. Muito obrigada, Beth. Que delícia ouvir seu testemunho. Como é bom e inspirador para as nossas vidas. E para a gente terminar, eu queria chamar a nossa roda da vulnerabilidade, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas boas que a gente quer trazer da nossa mãe para a nossa vida do dia a dia. Paty, fala pra gente. São tantas coisas boas que eu poderia contar aqui, só que a gente não tem tempo. A gente fala muito. Vou falar um resumo. Eu acho que eu trago assim de melhor que eu posso passar para minha filha, para o meu filho, e que eu espero que eles passem para os deles, para os meus netos, né? É o amor incondicional. Que eu nunca vi um amor tão parecido como o do próprio Deus, como o amor da mãe. E isso foi transmitido para mim de uma maneira muito sacrificante, porque eu perdi o meu pai, eu tinha 9 anos, minha mãe nova, 34 anos, e eu nunca vi a minha mãe se relacionar com um outro homem, ou tentar se relacionar. Então, o que eu noto assim é que ela se esvaziou, ela se anulou, para que eu e o meu irmão tivéssemos a melhor criação. E um dia, lá na frente, já jovem, eu perguntei por que ela tinha feito isso, por que ela nunca tinha se relacionado. Me emociona, desculpa. Ela disse que tinha feito isso porque ela queria me proteger. E quando eu fui o centro daquela decisão dela, fez muita diferença na minha vida. E eu entendi o amor, que não tinha condições. Aquilo, assim, foi... me feriu o coração, invadiu o meu coração de uma forma tão plena que eu nunca vou esquecer, e tendo transmitir esse amor para os meus filhos também. Elza. Então, gente, olha, a minha mãe, não é porque minha mãe, mas ela é maravilhosa. Beijo, mãe. Olha, gente, ela é um esplendor de mulher, é uma mulher virtuosa mesmo, assim, extremamente. Então, ela fazia nossos brinquedos, fazia roupa para as bonecas, os bichinhos de pelúcia. Então, assim, havia muita demonstração de amor. Mas quando os meus filhos nasceram, eu vi que eu queria falar que eu amava meus filhos, mas não saía assim, de uma maneira tão... né? Eu queria falar, para o bebê era fácil, mas eu pensava, eu quero falar em todas as fases, né? E aí que eu vi que eu fui criada numa família onde a gente aprendeu a demonstrar amor, mas não verbalizar. E aí eu tive que aprender isso. E aí eu decidi aprender com uma pessoa, né, praticar, na verdade, isso com a pessoa que eu mais amava e eu não falava, a minha própria mãe.
Então era muito engraçado, eu ligava e queria falar, mãe, eu te amo, e não saía, sabe? E aí até que eu consegui, e isso foi assim maravilhoso para mim, porque aí eu posso falar, eu pude falar para os meus filhos, posso falar em todas as fases, e assim, para as pessoas, né? Vocês que me conhecem sabem, eu adoro falar amo você porque eu amo mesmo. É muito gostoso aprender isso. Então eu tive que aprender a falar, né? Porque eu não tinha aprendido em casa a falar, embora tivesse aprendido a demonstrar o amor. Que bom. Rafa? A minha mãe, eu tenho a lembrança, ela sempre foi uma mãe muito dedicada mesmo, assim, e aquilo era natural, dedicada nas coisas que se relacionavam com a gente. Ela sabia tudo sobre a escola, ela sabia qual era o dia, qual era a roupa, ela sabia a comida, e não era uma loucura aquilo para ela, era natural. Ela sempre foi muito amiga das nossas amigas, então ela era uma mãe muito presente e muito dedicada. E eu busco ser, né, também isso, dedicada, e de forma que isso não seja um peso, de que isso seja natural, de que eu Seja entenda, leve. de que eu me interesse, de que eu saiba, né, de que eu faça parte da vida deles realmente integralmente. Essa é uma parte bem boa que eu lembro. Para tudo, vamos fazer um workshop com a mãe da Rafa. Tô precisando disso. Chamar a mãe da Rafa para o programa, Alô, mãe da Rafa, trazendo aqui. leveza. Dar exemplos práticos. Trazendo leveza para a maternidade. O meu, gente, tem tanta coisa que eu queria trazer da minha mãe, mas especialmente uma coisa que eu quero trazer é o amor dela por Cristo. Como a minha mãe ama Cristo, como minha mãe entrega as nossas vidas para Ele, e até hoje, né? Eu vejo que qualquer problema com qualquer um dos filhos, que são 4, né? Então ela teve 4 filhos, e é muito emocionante, lindo ver a união que isso trouxe para nós, porque nós somos muito unidos. E eu sei que é por essa oração dela diária, pelo joelho dela no chão ali pela gente. E é isso que eu quero trazer, que eu quero copiar da minha mãe, assim, para minha casa, para a vida do meu filho, que ele olhe para mim e me veja uma mulher de oração, uma mulher que busca Deus no tratamento dos filhos, né? E a gente aqui falando só de coisa boa, e eu queria trazer uma mensagem de esperança para vocês através do nosso quadro Aprendendo com o Pai. Se os filhos são herança do Senhor, por que a gente tem dificuldade com eles? Roda o vídeo. Precisamos compreender que nossos filhos são realmente a herança que o Senhor nos dá, conforme está escrito no Salmo 127. Mas também ter em nosso coração que eles precisam da mesma graça redentora que nos alcançou. Eles precisam ser alcançados pelo Senhor. Porque o Pai diz lá em Romanos 3,10 que não há nenhum justo sequer. E também no Salmo 51 fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Precisamos confiar na mesma graça que nos alcançou, para que assim os conflitos possam diminuir e compreender que a salvação pertence ao Senhor. Então a nossa vida como pais e mães é instruir os nossos filhos com firmeza e amor no cuidado do Senhor, e entender que o Deus que nos deu essa herança também é o Deus que nos dá a sua palavra para instruir os nossos filhos. Uau! Como a Bíblia traz esperança para a gente. E esse foi o nosso segundo programa. Eu só quero lembrar vocês 2 coisas. A primeira é que o Evangelho pode transformar. Então, se você aí está com aquela sensação, poxa, eu queria tudo isso, busca no Evangelho, busca na Palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para transformar a sua vida. E em segundo lugar, eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. E assim nós encerramos o programa. Um beijo e até o próximo. Tchau. Gente.